pastor Paulo veio falando a respeito de que a nossa cidade não é aqui. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós estamos aqui de passagem. Portanto, enquanto nós aqui estivermos, sabendo nós que nossa cidadania ela é celestial, nós temos que agir como cidadão dos céus. Então, não nos envolvendo com as coisas deste mundo. Assim, a palavra também de Deus nos diz que nós somos embaixadores de Deus. Mas o que é o embaixador? O embaixador é o representante de um governo em uma terra estranha. Ali naquela terra, ele não acaba se debandando, não, e vou ficar aqui, eu vou pedir aqui asilo. Tem muita gente querendo viver nessa terra como pedindo asilo aqui, como se quisesse viver aqui para sempre. Não, nós somos representantes dos céus. Eu tenho um texto para ler, é um texto um pouco longo, mas para que você tenha entendimento, né, para que a gente possa nos basear na palavra de Deus, que encontra-se em Apocalipse. Vamos ler do capítulo 21, do versículo 21 ao 27, e na sequência, né, o capítulo 22, do 1 ao 5. Vou ler rapidamente aqui, onde fala que as 12 portas eram 12 pérolas. Olha, o que é a porta? Aqui está falando a respeito da estrutura da cidade celestial. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Aquilo que é caro, né? Uma aliança dessa aqui, olha aqui. Lá a praça toda, a palavra de Deus diz que a rua principal, ela será de ouro puro. Aquilo que às vezes as pessoas matam aqui para ter, lá servirá para que nós estejamos pisando. Vai estar debaixo dos nossos pés. Assim como aquela passagem onde fala que os apóstolos, né, a oferta, os dízimos, vinham e era colocada onde? Aos pés dos apóstolos. Ou seja, não ficar na posição de evidência. Aonde tem que estar o que é material, tem que estar aos nossos pés. Versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não, aqui está o texto que o presbítero José Roberto leu, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa a abominação. É por isso que a palavra de Deus nos diz, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não entrará nada coisa alguma que contamine e cometa a abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. 22, verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida. Isso aqui estava por quê? Uma visão que o apóstolo João viu, e ele escreveu. Essa árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Aqui na terra, né? As árvores é de ano em ano. Não, lá o fruto é de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Meus amados irmãos, é aquilo que a gente ouve Paulo falar, né, na sua carta. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, que ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para cada um. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que este é um ano de eleição, né, pastor Paulo? Eleição para prefeito, eleição para vereador, e que são as autoridades mais próximas que cuidam da cidade. A gente pode imaginar uma cidade perfeita, a gente pode imaginar uma cidade bem cuidada,
mas nada disso se compara, evoluída com tecnologia, nada disso se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, se a gente for ver direitinho aqui, o versículo 21 fala sobre a questão da riqueza. Uma cidade próspera, uma cidade onde o ouro será pisado. Então, isso é o que tem que nos está preparado. Ali fala, uma cidade igual a gente conhece Juiz de Fora, como qualquer uma outra. Quantos templos tem nessa cidade, Pastor Paulo? Bastante. Quantos templos tem aqui? Só na nossa rua aqui, tem aqui do lado, tem ali embaixo, perto da praça, a Igreja Batista. Então, meus amados irmãos, lá não haverá tempo, porque Deus é o nosso tempo. Cristo é o nosso tempo. Não haverá mais divisão, essa questão de placa denominacional, isso, não, lá não terá isso. Como disse o pastor Paulo, será uma assembleia geral com todos nós. Então nós vemos também que, principalmente aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, é uma das energias mais caras do Brasil. A gente vai pagar quanto de luz lá, pastor Paulo? Vai ser 0,800. Por quê? Quem é a nossa luz? Cristo. Ele nos alumiará. Educação. A cidade boa precisa de quê? De educação. Investir na educação. E lá nós teremos contato diretamente com a palavra. O Espírito Santo, aquele que nos ensina. Nós teremos o conhecimento, aprendendo. É aquilo que hoje a gente fica na dúvida. A gente queria tirar dúvida lá. Diretamente com a ciência. A ciência, com a sabedoria. Tudo ali em um só lugar. Uma boa cidade também precisa de quê? Segurança. Ali, a palavra fala dos muros, de jaspe. É uma pedra mais cobiçada no mundo inteiro, Ali, mas nós sabemos, amados irmãos, que, como já foi dito anteriormente, ali não vai entrar abominação. Ali não vai entrar o erro. Ali não vai entrar nada que causa dor. Portanto, a segurança, aquilo que muitas pessoas hoje estão correndo atrás, verão o contrário, Os bandidos estão sendo soltos e o cidadão está se trancando dentro de casa. Coloca concertina, coloca cerca elétrica, coloca isso aqui, outro câmera. E isso não terá mais ali essa dificuldade. E aí nós vemos também, nós falamos sobre luz elétrica, energia, mas e a água? Pura, água, vindo diretamente do trono. E aí a palavra fala que haverá ali plantado junto àquele rio que vem do trono de Deus, a árvore da vida. A árvore que nós vemos que Adão e Eva recusaram, porque eles foram comer tudo que estava proibido. E essa árvore, já falamos aqui anteriormente, lembra? Ela dá o seu fruto todos os meses. E a sua folha é para a cura das nações. Que nações são essas? Eu conjecturo aqui, são aquelas que nós estaremos governando. A folha dela é a folha medicinal, porque nós teremos nosso corpo transformado. Mas quando, aqui foi falado a questão do evento cronológico, essa cidade ela descerá após Jesus Cristo vir e livrar Israel. Ali no milênio ela estará no ar. Então ali nós estaremos regendo, juntamente com Cristo, as nações. Eu estou vendo que o presbítero está querendo falar alguma coisa, mas nós estamos... Não, pode falar. Abundância. Abundância. A miséria acabou. Abundância de alegria. Não tem fome. Tem o mantimento, a presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que esta cidade também nós teremos um governante justo. Que Cristo ele é o justo. Ele reinará com seu cetro de justiça e de equidade. Ele irá tratar a cada um conforme deve ser tratado. Então, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente está aí pensando que nós vamos votar, isso, aquilo, outro. Não, vai lá, nós não precisamos votar em ninguém, não. O pastor Paulo até perguntou assim, como é que nós vamos reconhecer? Aí eu pergunto para vocês lembram aquele episódio que fala lá da transfiguração de Jesus no monte? Aí estava lá, os três chegaram, Pedro, Tiago e o João. Aí de repente eles viram Elias e Moisés. Como é que eles sabiam que era Elias e Moisés? Reconheceram. Porque é o seguinte, nós vamos receber algo, amados, que de repente
Tem muita gente falando assim, né? Prometendo quando chegar lá, ele quer pegar quem? O Adão. O Quer Adão. pegar ele de Quem couro. será que é o Adão? Mas não vai pegar de couro porque não vai ter isso lá, né? Não vai ter dor, mas nós vamos estar regozijando. Esse não vai nem chegar na porta lá, né? Hã? Com esse pensamento, a Não, pessoa nem- não vai chegar nem Nem na vai chegar porta. lá. Então, só uma pincelada. Mas a outra coisa é a questão da saúde, amados. Aquilo que é um dos problemas sobre a face dessa terra, a dor, a angústia, problema físico, né, na mente, né, no sangue, nós não teremos esse tipo de problema. Pandemia lá, então, não, nem pensar. Ou seja, nós sabemos que tudo isso o Senhor tem preparado para aqueles que, o nome está o quê? O senhor leu lá no 21, 27? O nome tiver aqui escrito No livro da vida. no livro da vida do Cordeiro. Por isso que nós fazemos aquela oração, quando a pessoa aceita Jesus, né, pastor Paulo? Senhor, escreva o nome dessa pessoa no livro Aleluia, da Jesus. vida. Glória Então, a Deus. meus amados irmãos, vamos lutar para que esse nome nunca seja apagado de lá. Esse não pode ser apagado ali, irmão? Pode ser apagado? Não pode. Hã? Não, mas se a pessoa... A pessoa, não quero. aí ele é retirado, né? É retirado daquele Aí se chama divorciado. Divorciado. divórcio. Então, Porque, posso falar? pode falar. Porque essa vida, realmente nós estamos como uma esposa, como uma noiva esperando o esposo. Olha o que João viu. No capítulo 21, verso 2, disse: Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, esperando. Olha o verso 4. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha o 7, olha o 7, versículo 7, 21. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas quantos aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e os fornicadores, e aos feiticeiros, e os idolatras, e todos os mentirosos, e que da parte será no lago ardente com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Então Jesus naquele dia enxugará toda a sua lágrima. Mais um texto, mais um. Eu não sei decorar, então tem que ler. Não. Então o Espírito disse à esposa. Primeiro ele testificou: Eu sou Jesus, que é o noivo. Eu sou Jesus, envio meus anjos para vos testificar essas coisas às igrejas, que é a noiva de Cristo. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa diga: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque ele testifica de todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, não será, Deus fará vir sobre ele a praga que estão escritas neste livro, que ele não tem direito. Se alguém tirar qualquer palavra do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e do Cordeiro, da cidade santa, que está escrito neste livro. Aquele que testifica estas coisas, disse: certamente cedo venho. Amém.
Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Seja com todos. que seja com todos. Amém. Amém. Então será comparado a uma esposa. Uma noiva, quando você está esperando uma esposa, ele está esperando um homem fiel. Um homem que vai cuidar dela. É o sonho da esposa. E disse, se tiver uma mancha no vestido, a noiva não veste. No dia que ela for vestir esse vestido para receber o noivo, e tiver uma mancha, ela não veste, porque ela sabe que está suja. Ela tem que estar ataviada, preparada para encontrar o seu esposo. Assim a igreja também comparada com a esposa que precisa estar E aí vem a preparada. pergunta. Você é um morador? Você já se considera um morador da cidade celestial? Aí pergunta também outra pergunta. Você quer morar nessa cidade celestial? E aí vem um requisito. Né? Alguma coisa que já foi dita, mas o que é necessário acontecer? Aí eu pergunto para os dois aqui para responder para os nossos irmãos que estão nos assistindo. O que é necessário para que nós possamos fazer parte, ter acesso a essa cidade? Crer no verdadeiro Deus e em Jesus Cristo, a qual ele tem enviado. Mas crer, até o diabo crê, né? Creio. Aí vai além, vamos que mais? E Se converter. obedecer, Se converter, fugir se arrepender da aparência do mal, dos seus fugir pecados, da prostituição, do adultério, do engano, da mentira, tudo. porque veio aquela lista que o Senhor leu, daqueles que não herdarão, né? Está aqui no No 15, no 22, verso 15. 22, Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os homicidas, os os idólatras, idólatras e qualquer que qualquer ama e ama, pratica a mentira. A Bíblia diz que todo homem é mentiroso. Nós somos salvos pela misericórdia. Deus está aqui, graça. então nós temos arrependimento dos nossos pecados. O Senhor está pronto para nos perdoar, para que nós possamos, porque a mão dele não está encolhida, os seus ouvidos não estão agravados. A única coisa que nós temos que fazer é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. é isso. Então nós sabemos que aquele que eu, não sei se eu falei hoje aqui, mas outras vezes eu falei, que muitas pessoas querem ir para o céu. Muitos não. Todo mundo quer ir para o céu. Quem quer ir para o inferno? Quem é o doido falar aqui? Que quer ir para o inferno. Então, muitos querem ir para o céu, mas não querem ter compromisso com o dono do céu, enquanto aqui na terra. Então, é necessário essa comunhão, este relacionamento já aqui. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida lá? Não, já aqui. Comunhão com Ele, abundância de alegria, de serviço. Ah, mas eu não quero trabalhar na vida. Então, está fora. Então, A Bíblia fala que o preguiçoso não herdará o reino dos céus. Vai ter com as formigas. Vai ter com as formigas. Ele fala isso. Vai ter com as formigas. e aí outra coisa também, é a pessoa que não perdoa e que não pede perdão. Ela pode entrar no céu. É as três. Qual as três pecados que falou? A apostasia, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. A E a falta de apostasia, perdão. o perdão e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Três partes. E muitos só classificam só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas disse a palavra que aquele que perdoar não será perdoado. O Senhor não perdoa aquele que não perdoa. Agora eu vou te falar a verdade. O homem, para perdoar, ele precisa estar realmente sendo realmente fiel a Cristo. Porque se o homem ficar dividido, ele não consegue Ele perdoar. tem que reconhecer que foi perdoado. Ele tem que reconhecer, para ele saber que ele está sendo perdoado, ele tem que perdoar. Como aquela parábola, né? difícil. Dos dois servos que estavam devendo. Tinha um que estava devendo algo impagável. Eu ia falar sobre Né? isso. Algo impagável, em que o rei chama ele e paga. Não, me perdoa, não sei o que, não tem condições. Aí o rei foi e perdoou. Mas na hora que ele saiu, ele viu um conservo. O que é conservo? Servo do mesmo rei. Ou seja, nós falamos de irmão.
De repente, a hora que ele viu o outro, falou assim, e era uma merreca, uma miséria, me paga. E aí começou a maltratar e mandou prender. Aí os outros que viram o rei perdoando, falou, rei, ó, fulano de lá fez isso. Aí o rei chamou, falou, vem cá, eu te perdoei aquela grande dívida, né? Ou seja, Deus nos perdoou a tão grande dívida que nós tínhamos, que não tem nada neste mundo que nós conseguiríamos pagar, mas o preço foi pago pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o que é o pecado? Qual que é o erro que o seu irmão ou um familiar pecou contra você, errou com você, e você não tem aí o entendimento de que você deve liberar perdão? Nós sabemos que se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará. E muitas vezes também, se você errou contra alguém, você deve se humilhar, ir lá e pedir perdão. Não interessa, a pessoa não vai te perdoar, mas pelo menos você fez a sua parte. Conserte-se, porque às vezes a pessoa está lá sofrendo, a pessoa está desenvolvendo um erro muito grande na vida dela. O que tem? Pode ler. É uma pergunta e uma resposta. A resposta foi de Jesus. Diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás teu próximo e aborrecer teu inimigo? Jesus dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bens aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esses são o conselho de Cristo. É fácil, pastor? Não é fácil. Mas é impossível? Não é impossível. A gente lê a história, né, de Davi, né? Todo mundo gosta de ver a história de Davi, principalmente as crianças, né? E a gente já, um pouco que conhece a Bíblia, fica maravilhado de ver a história de Davi. Mas Davi, para ele ter aquela história, aquele nome, ele teve que reconhecer que ele fez coisa errada. Natan, né? Isso. Ele pegou, chega perto de Davi, pede ele um momento só. Davi agora mostra a Natan que ele podia ter a liberdade para conversar com ele. E Natan começa a explicar a Davi de dois fazendeiros ricos. Um rico e o outro pobre. Um tinha muito gado e o outro só tinha uma ovelha. Mas o mais rico recebe uma visita, vamos pôr aqui de um parente, e ele vai, não quer matar um dos seus gados, vai lá e pega a única ovelha daquele homem, mata, dá de comer. Natan pergunta a ele, é justo? E Davi vira para Natan e fala, não, esse homem é digno de morte. Esse homem é digno de morte. E muitas das vezes a gente aponta o erro do outro, mas sendo que nós temos mais erro do que o erro. Mas o que Natan falou para ele? E Natan vira para ele e fala, Davi, esse homem é você. E a Bíblia fala que Davi se cai em pranto de choro. Ele reconhece o seu erro. Porque ele pegou uma mulher que não pertencia, ainda manda o marido daquela mulher para frente da batalha. Duas coisas que Davi fez. Adultério e homicídio. Ele fez um adultério e homicídio. Davi quebrou os 10 mandamentos todinho. Os 10 mandamentos Davi quebra. Imediatamente. Mas ele reconhece que ele pecou. E Natan põe 3 coisas para ele. A qual Deus mandou. E Davi, se quisesse, Deus fazia naquele momento. Primeiro, que ele caísse na mão dos inimigos. Ou os inimigos prevaleciam contra ele. Seria um outro episódio. Entendeu? Ali ele falou que a espada, aquilo que a espada não ia se apartar da sua casa. E a partir dali veio a vida de Davi sendo mudado. Mas Deus pôs para ele, né, aquele momento das 3 coisas, a qual ele colocou que Davi caísse
os inimigos de Davi prevalecessem contra ele, ou ele que mandasse um aperte sobre o povo. Isso é lá dos gibeonitas. Sim, mas se ele mandasse um aperte sobre o povo, ou se ele caísse na mão de Deus vivo. E Davi preferiu a última, cair na mão de Deus. Irmão, mesmo assim, houve uma consequência muito grande. Então, hoje, você, antes de apontar o erro dos outros, antes de ver a vida dos outros, imagina a sua vida, prevalece a sua vida. Então, para você entrar no céu, você tem que estar imaculado, com as suas vestes limpas, com a sua consciência limpa, para alcançar o reino do céu. Voltando para a cidade celestial, mas pegando o gancho aqui, o Davi se arrependeu, mas ele pediu algo para Deus. Ele pediu o seguinte: cria em mim, ó Deus, 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não lance fora da sua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Glória a Deus. Isso aí que precisa estar. Ele realmente errou, mas porém ele arrependeu e clamou a Deus, pedindo. E Deus foi misericordioso com ele. E Deus é A misericordioso. graça aconteceu. E ele também é misericordioso com você, se você realmente se arrepender. Então, muita gente fala assim, eu vou me preparar para ir para o céu, né? Não, você tem que já estar preparado, porque nós não sabemos qual o momento em que Jesus voltará, ou ele mesmo nos chamará individualmente. Portanto, meus amados irmãos, vivam nessa terra como um cidadão do céu. E aí nós temos a certeza de que nós iremos errar. Aleluia, Nós Jesus. estaremos lá Glória para a todo Deus. sempre com o Senhor. Pastor Paulo, vamos orar para nós estarmos encerrando. E nós sabemos, este final de semana, amanhã aqui na nossa congregação, amanhã não, hoje, nós temos a reunião aqui dos varões para oração, ensaio. Amanhã de manhã nós temos a... Pai, clamando, Senhor meu Deus, pela essa vida, Senhor, primeiramente que tem, Senhor, reconciliado contigo, aceitado a Ti como Salvador, como libertador da sua vida, este que está reconciliando, pedindo ao Senhor que reescreva o seu nome no livro da vida. Senhor, nós clamamos, Senhor, pela essa vida, Senhor, que é preciosa, Senhor, para Ti, porque o Senhor enviou Teu Filho, Senhor, para morrer naquela cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitar. Este também que se encontra, Senhor, numa mesa de cirurgia, fazendo uma cirurgia, Senhor, aqueles que se encontram num CTI, ó Senhor, meu Pai, numa enfermaria, desenganado da medicina. Senhor, o Senhor é o dono, Senhor, da vida, o Senhor que é o dono, Senhor, da medicina, e a Tua palavra, Senhor, ela tem palavra de salvação, de cura, de libertação. Senhor, aqueles que estão precisando de uma libertação espiritual, a qual se encontra preso nas cadeias, Senhor, espiritual, nas algemas espiritual do nosso inimigo. Senhor, que seja agora quebrado, Senhor, este aguilhão, Senhor, jogado por terra essas barreiras, que ele possa ser liberto, Senhor, neste momento. Senhor, aqueles que pedem a Ti por uma porta de trabalho, que está, Senhor, na sua cidade, na sua região, Senhor, pedindo, Senhor, que abre as portas de trabalho, está entregando o seu currículo pessoalmente, ou Senhor, meu Pai, ali, Senhor, meu Deus, pela internet, que ele possa ser selecionado e as portas, o chamado, neste momento, possa ser, Senhor, meu Pai, declarado a bênção, Senhor, sobre esta vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Se porventura você se reconciliou, aceitou Jesus Cristo, interaja conosco, coloque seu nome, o local onde você se encontra, e nós estaremos orando por você. Que Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus, amém. É fogo puro!